Vinda diretamente de São Paulo e do Wattpad para o Brasil inteiro, Fátima Aparecida nasceu no dia 25 de dezembro. E hoje ela encanta várias mentes de muitos adolescentes ao redor do Brasil a partir de suas histórias. E nós vamos falar de uma delas hoje, através dessa entrevista no Sobre a Escrita. Roda a vinheta. Bom, como eu disse no episódio piloto, mas sobre a galera que insistiu em não ouvir, nós vamos falar hoje sobre o livro Felicidade Anônima, o primeiro livro da série Sonhos Canadenses. Eu já fiz a resenha sobre o livro a essa altura, tá postada lá no blog entresumaresefins.wordpress.com, para quem quiser ler. Eu vou deixar o link da resenha completo aqui embaixo na descrição desse episódio do Sobre a Escrita. E eu tô muito feliz de que a Fá tenha conseguido gravar as respostas para que essa estreia fosse concretizada com a presença dela, para que ela pudesse contar a experiência dela como escritora a partir dessa história para todos vocês. Então vamos às perguntas. Fá, de onde veio a inspiração para escrever a história trágica do Logan, ou melhor dizendo, do Franklin, com os pais dele? Bom, a inspiração veio de relatos de quando eu tava na escola. Eu fui bolsista numa escola particular, então eu tive contato com muita gente com dinheiro. E era uma escola extremamente cara mesmo, muito cara. E tinha alguns relatos de pessoas lá que não tinham mais os pais e coisas assim. E eu pensei, o que é ter o dinheiro se você não tem a criação, sabe? Tinha umas pessoas que eu via que no fundo eram iguais ao Frank, sabe? Aí eu pensei, e se fosse uma pessoa que é assim, herdou tudo, mas acabou, por exemplo, como Batman, sabe? Então eu pensei, eu acho que é justo pensar em como o dinheiro não é muito e o amor deveria ser, sabe? Porque pra mim o que é mais importante em qualquer tipo de relação e em qualquer família é o amor. Então eu pensei, o que adianta ter dinheiro e não ter amor? Porque eu não criei um personagem que cria justamente esse impacto. Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E aí, ao longo da jornada dele, ele aprende que família não é só a família com quem você veio, é a família que você cria. Agora falando sobre a Felicity, com tantas cartas na manga, por que logo a tritanopia? Qual foi o processo de escrever sobre uma pessoa com baixa visão? Como você pesquisou sobre isso? Como você chegou à conclusão que queria escrever sobre isso? Eu quis falar de tritanopia porque eu queria falar de alguma coisa que quase ninguém soubesse, que não fosse muito divulgada e que fosse muito importante. Para começar, porque muitas pessoas acham que só tem um tipo de daltonismo. Então eu achei interessante mostrar que tem mais de um, que eles têm diferenças. E que essas diferenças são muito reais, sabe? São diferenças que aparecem nas pessoas, elas sim, só que ninguém nem se importa em saber. Eu queria falar de algo que era importante. Então eu pesquisei bastante sobre tritanopia e eu fui vendo o que tinha nisso. E aí eu pensei, por que não passar esse olhar diferente da personagem no livro inteiro? Tanto que a capa do livro é rosa, que é como ela enxerga o mundo. Eu pensei em tudo com os mínimos detalhes nesse sentido. E a pesquisa eu sempre fico meses pesquisando sobre o que eu vou escrever. Eu fiquei 3 meses pesquisando. Quais foram os sentimentos que você carregou consigo enquanto escrevia a história? Eu gosto de fazer essa pergunta porque, enquanto eu escrevo as minhas e enquanto eu leio a de outros escritores, eu tento sempre pensar no que o escritor devia estar sentindo, no que ele devia estar pensando enquanto ele escrevia tal cena. E às vezes a gente não tá pensando nada. Mas eu quero que você me responda o que você estava assistindo nessa hora. O principal sentimento foi sobre mostrar o que é uma família. Eu passei a vida inteira vendo gente falar que a família de sangue é muito maior do que a família do coração. E eu não concordo com isso. Eu nunca vou concordar com isso. Eu acho que a família, ela é intensa conforme tem o amor. Então não importa se é o mesmo sangue, ou se foi adoção, ou se foi amigos que você criou como família. É família, desde que tenha o amor suficiente para que você se sinta bem ali no meio. Então o livro inteiro eu fui criando pensando em mostrar a força da família que o Frank estava criando. Que não era só a namorada, os
pais da namorada, mas os amigos. Ele criou uma família ao longo da vida, com pequenos fatores e pessoas que poderiam não se encaixar e no final se encaixaram e formaram uma família que para ele significou mais do que tudo. Ei, vamos falar sobre duas das cenas mais impactantes, pra mim, pelo menos, desse livro. A cena do tapa e a cena do quase ataque do urso. Eu quero saber de você como é que foi escrever cada uma delas, porque o tapa, logo na primeira parte do livro, foi uma surpresa pra todo mundo, né? Porque isso não é anunciado, nunca é esperado pelo leitor. Isso aí poderia ser uma hipótese, mas nunca foi esperado que ia acontecer estatisticamente, pelo menos não pra mim. E também a questão do urso em si, que apesar do medo enorme que o Franklin tá sentindo, ele ainda conseguiu agir de uma forma mais ou menos racional, apesar da confusão toda que se ocasionou. E eu quero saber de você, como é que foi pra você escrever elas e ver o resultado delas depois. A cena do tapa ela foi feita de acordo com vários relatos e vários sentimentos de mulheres que tiveram o primeiro beijo tomado por um cara porque ele se sentia, às vezes até por pressão da sociedade, ele sentia que tinha o direito de tirar o primeiro beijo da menina, ou sem ter noção de que era o primeiro beijo, ele sempre sentia que ele podia fazer isso. Às vezes não é nem a culpa do cara em si, mas uma construção social de que ele tem o direito de fazer isso. Só que para a mulher, a gente se sente como nada, a nossa escolha não é levada em consideração, a gente não tem direito de falar errado sobre. Então, na hora, junta todos os sentimentos, tudo aquilo que você sente, com a impotência de não poder escolher o que você quer e de não poder impedir completamente, e você usa toda aquela frustração para um instinto físico, porque é a única coisa que vai fazer ele recuar no momento, que geralmente é muito isso que acontece. Cá entre nós aqui, dando um spoiler imenso, além desses outros tantos que eu já dei. O Frank fez uma besteira enorme. Ele mentiu o nome dele pra uma garota que ele tava querendo conquistar. E isso sempre dá errado. Já vi isso dar errado várias e várias vezes, em várias ocasiões. E que conselho você daria pra alguém que fez uma besteira do tamanho da do Franklin? Geralmente, quando você conta uma mentira, só que você acredita que essa mentira é importante, vai te trazer alguma coisa, você luta por ela ao máximo, porque tem outros fatores fora dela que podem te prejudicar. O Frank ele achou que mentindo sobre a real identidade ele ia conseguir achar uma pessoa real que não tivesse nem se importando com o dinheiro ou com o fato de ele ser famoso. Eu acho que o primeiro ponto nessa mentira seria você pensar quão longe você consegue. Porque geralmente mentira não leva a nada. Eu não sou uma pessoa a favor de mentira. Tanto que eu escolhi o fato do Frank mentir para mostrar o peso que isso foi para ele depois. Então, o conselho que eu daria para alguém que faz uma besteira desse tamanho, de começar um relacionamento não dizendo quem você é de verdade, eu acho que se você tem que mentir, tem alguma coisa errada. Ou no relacionamento ou com você. No caso do Frank era algo errado com ele tinha uns problemas de formação de caráter pela falta de criação e vários outros fatores. Mas ele aprendeu com isso. Ele ainda pode errar muito na vida, mas ele aprendeu. E ele aprendeu que mentir não é a solução. E seguir com a mentira é pior ainda, porque você monta uma mentira pequenininha e ela vai virando uma montanha com outras mentiras. E no fim você tá quase que sufocando de tanta mentira. Então, o grande ponto da mentira é que não existe uma. Se você conta uma e você tem que sustentar essa mentira, você vai continuar mentindo. Então, Fá, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por você ter gravado, se disponibilizado a dar suas respostas para que eu pudesse estrear esse quadro. Sinceramente, fico muito grata por isso. Eu queria saber se você tem algo a dizer para motivar os outros escritores de Young Adult, que é essa categoria que visa simplesmente construir histórias confortáveis, histórias leves, que também ensinam sobre várias coisas em seus ritmos,
para pessoas que estão começando a sair da infância e entrar nesse balaio que é a adolescência e depois atingir a vida adulta? A motivação para escritores de Young Adult é basicamente pensar como um jovem. Se você não for um jovem, você teria que pesquisar sobre. Tanto que tem uns escritores que estão escrevendo sobre jovens agora e, por exemplo, nunca passaram pelo Enem, sabe? Então eles têm que pesquisar sobre o Enem para poder falar sobre. Você tem que saber qual é o seu público e o que você está falando sobre o seu público. Você tem que falar com propriedade. Não é jogar qualquer coisa porque, todo adolescente é igual. Você tem que pensar até no tipo de adolescência que tem em cada região de qualquer lugar do mundo. Você não pode só jogar. Por exemplo, eu pesquisei o que são os jovens canadenses. Eu pesquisei por muito tempo, porque a série inteira são de jovens canadenses. Então eu vi como era a personalidade deles no geral, como eles eram respeitosos com a cultura, com a arte, porque foi algo que foi criado neles. Então eu inseri isso, eu me preocupei, eu peguei muitos guias canadenses, eu peguei muitos guias sobre a sociedade do Canadá, peguei coisas da história para pensar num todo e criei. Eu acho que a primeira motivação que você pode ter é saber do que você está falando. Porque se você não sabe do que você está falando, nem a intensidade do que tem no que você está falando, você não vai conseguir sair de nada para lugar algum. E a outra é mais sobre você ter força para continuar escrevendo, porque o público é grande, mas ainda o público jovem está muito focado no nível internacional. Não porque eles querem estar focados no internacional, mas porque eles ainda não tiveram foco suficiente no Brasil, porque eles ainda não descobriram os livros do Brasil. Então, o que você tem que fazer é sempre estar lutando para continuar, sempre. Então, esse foi sobre escrita, gente. Obrigado a todos que ouviram. Eu espero voltar logo com mais um escritor. Provavelmente será daqui a 2 meses, ou quem sabe janeiro. Eu não sei. Eu aviso pra vocês assim que estiver confirmado. Então é isso. Fá, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Obrigado a todos que os ouviram. Fátima Aparecida uma vez escreveu: Acho que as pessoas não entendem a complexidade dos sentimentos. Não é com exatidão, pelo menos. Há uma tentativa quase universal de simplificar as coisas, como se elas fossem diferentes, mas em sua natureza. Mas qual o problema nisso, hein? Qual o problema de aceitar a complexidade? Eu acho tão instigante como se desse um motivo mais para a vida. E a complexidade dentro de nós é tão brilhante. E por que as pessoas não fazem a pergunta simples? Qual pergunta? Esta. É crime ser quem eu quero ser? Eu sou a Rai, obrigado a todos que ouviram e este foi o Sobre a Escrita.